Direito e Literatura está de volta para o nosso terceiro bloco, falando sobre desumanização. No livro Metamorfose, do Kafka, ele retrata o processo de transformação do homem em uma barata, né? Esse livro nos ajuda a refletir um pouco sobre isso. E também quando nós falamos na desumanização do direito, que paradoxalmente, num Estado democrático, o direito deveria servir para humanizar. Mas dependendo como ele é aplicado, ele é uma espécie de desumanização. Por exemplo, se o Luciano tem uma causa no meio de 50 mil causas e ninguém se preocupa com a dele, nem um pouquinho, e ela é um pouco diferente das outras, mas como se julga tudo junto, a causa dele desaparece, vira suco no meio das outras. Esse é o modo de desumanização, digamos, de um processo de eficientismo, de números. Sim. Que conta são os números. Que conta são os números hoje, né? Então, isso, por exemplo, aqui nós podemos ver nesse eficientismo do direito hoje, que são estatísticas, e também daquilo que nós transformamos nossas prisões. A frase não é minha, a frase é do ex-ministro presidente do Supremo Tribunal do Brasil, Supremo Tribunal Federal, que diz que nossas prisões são masmorras medievais. No processo de desumanização, perfeito, como a sociedade fica olhando isso, as autoridades que gastam dinheiro em outras coisas e não se preocupam minimamente. Pedrinhas, por exemplo, Maranhão, em que se jogava futebol com a cabeça dos presos. E nós estamos criticando os campos de prisões, etc. Quando tudo está aí. Sim. Chamar as nossas prisões de masmorras medievais é ofensivo às masmorras medievais. Eu fiquei pensando nisso também. Que não eram superlotadas, pelo menos. A gente vive um período de trevas, em muitos aspectos, muito mais forte do que aquilo que popularmente. O imaginário atribui à Idade Média. Mas a desumanização, ela é um subproduto da humanização. Isso só é possível no ser humano. Claro. Quer dizer, os animais não humanos, eles se movem, via de regra, num ambiente pré-determinado. E tem código pré-estabelecido. Exatamente. Ele tem um aparato instintivo que o adapta completamente ao ambiente. O ser humano não. Do ponto de vista biológico, ele é totalmente desadaptado e ele precisa adaptar o ambiente a si. Então, quer dizer, por aí a gente pode ser... a gente constrói tanto materialmente quanto... do ponto de vista do imaginário, as coisas mais diversas. Quer dizer, esse espaço de liberdade que só é possível no ser humano é capaz de gerar aquilo que há de melhor em nós, um processo forte de humanização, e é capaz de gerar também o grotesco, gerar a aberração, gerar umas coisas como, por exemplo, o nosso sistema carcerário, que reduz o sujeito a uma condição mais do que desumana, uma condição sub-humana. Em nenhum outro animal uma coisa dessa é possível. Perfeito. Eu, apesar de ser um hermeneuta e ser, digamos, um heideggeriano, assim, mas gosto muito de Spinoza. Deus é a natureza, né? Então, falando em solidariedade, eu vi um filme um dia desses National Geographic, e vi uma coisa fantástica, que são as cobras. Elas ficam congeladas e aí quando termina o inverno e tal, elas vão descongelando, elas estão todas juntinhas, ficam congelando, e elas vão descongelando, hibernaram, e vão saindo. E aí acontece que de uma cobra ficou dura, ficou só ela, e as outras se foram. De repente um grupo delas volta, e é de arrepiar. Elas se juntam em cima dela para esquentá-la, para outra acordar ou desderreter,
para ela poder sair junto. Mas isso é uma coisa Não, fantástica. Humanamente, não vê isso. Por isso, eu juro que vi isso. Eu já Mas- escrevi até um texto Que sobre loucura. esse Tem negócio. um vídeo bem famoso no YouTube dos búfalos e leões, né? Que os búfalos botam os leões a correr exatamente com a união. Né? Mas sobretudo interessante, porque a cobra, né? Esse animal que no imaginário, graças ao imaginário cristão, é o Ele símbolo é. do mal. Do mal, né? Por isso. Né? Do pecado, do mal, enfim, né? Inclusive nesse, como nós estamos mal na foto, né? Exato. Mas tu falavas da questão Estão mal na foto. da engrenagem, da burocracia, eu quero chamar... Isso. Eu quero chamar a atenção, porque é interessante que tu tragas isso, porque nós vamos ter a desumanização ligada basicamente a 2 tipos de representação na literatura. Uma é no confronto com o animal, o humano e o animal, que é o caso da metamorfose, né? Gregor Samsa Sim. vira um inseto. O asno de ouro, já pulei-o, né? Que se transforma o Lúcio que se transforma num asno. Então, nós temos esse jogo humano-animal. E do outro lado da representação da desumanização, nós temos a máquina. Sim. Tá? Então, aí nós vamos ter Blade Runner, nós vamos ter... O próprio Kafka, quando vai falar da prisão, de como marcava o É, cara. de como... Então, assim, As essa penas. engrenagem, né? E aí, assim, é a máquina. É o homem perdendo a humanidade diante da máquina, diante da engrenagem, né? Em um tempos caso, modernos. nós temos o excesso de racionalidade. A máquina é o excesso de racionalidade. E do outro lado, nós temos a perda da linguagem, que é o animal. Então, é nesses 2 eixos, a perda da linguagem e a perda do afeto, que nos transforma em animais, e do outro lado, né, o excesso de racionalidade, que nos transforma numa máquina, numa engrenagem. É basicamente essas 2 representações que nós temos. Nesta representação da desumanização, eu estava pensando, quando a gente falou alguma coisa em filme, naquele também brasileiro também, O Homem que Virou Suco. Eu ia falar disso. Exatamente. O Homem que Virou Suco. Que é uma representação que fecha exatamente com o que tu disse, né? Quer dizer, a grande cidade e a necessidade de estar ali fazendo sempre aquela mesma coisa e cada vez mais Que é para esta tentativa Que de é a imagem sobrevivência. fantástica do Chaplin, né? Claro. Em tempos modernos, né? Perfeito. Também. Tempos modernos. Como que nós percebemos, por exemplo, do sujeito ficar tomando soro em pé por falta de macas e, ao mesmo tempo, admitimos que se possa gastar milhões em fogos de artifício no Ano Novo, Luciano? Como é que a gente não sai na rua? Por que a gente não protesta e sai na rua? Nós temos no Rio Grande do Sul inúmeros hospitais que não estão funcionando por problemas burocráticos. Existe a estrutura e a burocracia não permite que a coisa... E assim, e a gente vê denúncias reiteradas durante anos e assim, passam-se 4 anos e nada acontece. A estrutura está lá apodrecendo. Nenhum animal não humano é capaz de uma irracionalidade imbecil dessas. Às vezes a imagem que me passa da forma como a gente lida com os diversos problemas, saúde e educação, chega um sujeito muito grande para o tamanho da cama que nós temos, nós cortamos as pernas dele. Sabe? A burocracia faz gerar essas aberrações. Né? Agora é a fase câmara em mim, Lênio ou Piegas. Eu vou fazer a pergunta, vou fazer a pergunta mais fofa que existe. A pergunta mais fofa que existe. Mas eu tenho que fazê-la, porque ela, em face disso, que agora dramaticamente o Luciano conta, nós perdemos nossa capacidade de indignação, então. Perdemos a nossa capacidade, não nos indignamos com essas coisas. Por quê? Nós ficamos apáticos diante do horror. Né? Eu acho que isso é exatamente a banalização do mal. A gente olha essas coisas que são... aberrações, que são absurdas, que são de uma irracionalidade aterradora, e a gente se acostuma com elas.
Eu acho que a questão é essa. Nós nos acostumamos com este não fazer e não nos... Isso é mais ou menos como se acostumar com o cheiro. Não, Porque isso me lembra que as pessoas pouco que estão aquele no meio de um filme cheiro Cabaré. assim, por exemplo, do século XIX. Então o cara não tem problema, porque depois ele perdeu o olfato. Sim, claro. Então nós também, de certo modo... Dostoiévski afirmava que o ser humano é um ser que a tudo se adapta, que a tudo se habitua. E eu acho que isso é terrível, né? Eu acho que a gente tem que nunca perder a capacidade de indignação ética, de não se conformar diante de algumas coisas que são insustentáveis. Mas e por que então, por que nós indignamos e nos emocionamos com a ficção e não com a realidade? Por exemplo, eu fiz um texto um tempo atrás, hoje eu estou dizendo que eu fiz muitos textos, né? Eu fiz um texto em que eu inventei uma historinha que chama Sonoplastia no Cotidiano. Que se a gente colocasse um grande alto-falante com a música da Globo, algo assim, ou daquelas músicas fortes, assim, que a gente chora, e quando a gente vai no cinema e sai fungando, enxugando uma lágrima de soslaio, meio envergonhado, que chorou, aí chega um mendigo lá fora e diz, tio, aí eu te dá uma rasteira. Uma rasteira. Como é que pode mais fácil se emocionar com a ficção. Claro, do que com a então realidade. talvez aí a minha solução, um grande alto-falante, uma espécie de um meta-alto-falante, algo assim, e que Pairasse, assim, pairasse e que cada vez que a gente encontrasse uma situação dessa, por exemplo, ver alguém na fila, ou se eu sou o funcionário que vem alguém e eu vou carimbar para sacaneá-lo ou usar a burocracia, vem aquela música forte e minha mão começa a tremer e eu não boto o carimbo e digo, vou arrumar uma maca para você. E vou protestar com... Algo assim, não sei. É porque o programa me ocorreu nos leva a perguntar Me ocorreu isso. um outro fenômeno, que é o fenômeno da invisibilidade social. Teve um rapaz que fez o mestrado lá em São Paulo, varrendo o campus universitário, e ele não foi reconhecido por ninguém. Né? E a gente vê muitos funcionários da higienização, da vigilância, que são invisíveis. Falamos já disso, quer dizer, ele não era reconhecido pelo colega que sentava ao lado dele, Sim. pelo professor que dava aula. A pessoa passava ao lado e não via. Né? Como é que é o nome do livro? A inveja, o negócio dos ouriços? Da invisibilidade, A porteira. a elegância dos A elegância dos ouriços. A elegância do ouriço. Do ouriço. Mas eu estava lembrando do Pessoa, né? Pensar é estar doente dos olhos. Né? E estava lembrando dessa representação que o Saramago constrói, né? De que nós precisamos cegar essa ideia para conseguirmos ver. Porque nós estamos num mundo saturado de imagem e já não somos mais sensíveis a imagem nenhuma. Sim. Então, a imagem de uma mulher sendo violentada, a imagem de alguém sendo torturada, a imagem de uma criança passando fome, é algo que não me atinge. É como se eu tivesse A gente, ao contrário, e aí vem a questão perversa que construíram que a gente curte no Facebook. O Direito de Literatura faz um rápido intervalo para preparar o quarto bloco para discutir a continuidade de desumanização. Já voltamos.